O calor, em Belém, era sufocante. Dentro do hospital, o terno bege de Felipe já estava amassado e úmido de suor. Mesmo assim, ele preferiu permanecer de pé, com a mochila pesada no ombro, sentindo um incômodo que ia além do calor. A jovem recepcionista, impassível atrás do balcão, insistiu que ele deveria esperar, sentado como todos os outros. Felipe, tentando manter a calma, explicou que era advogado, vindo diretamente do Rio de Janeiro para uma conversa urgente com o Dr. Valdir. Mostrou seu cartão, mas a moça apenas apontou para as cadeiras de plástico. Derrotado, Felipe sentou-se perto de uma janela, o suor escorrendo por sua testa. O ventilador parecia apenas empurrar o mesmo ar quente e abafado de volta para ele. Arrependeu-se de não ter ido primeiro ao hotel. A imagem do aeroporto, com o vapor subindo do asfalto quente, ainda estava fresca em sua mente. Para se distrair, começou a observar as outras pessoas na sala de espera. Era um desfile de inquietação e dor contida. Famílias inteiras reunidas, a tensão visível nos rostos dos acompanhantes. Felipe pensou em como a doença de uma única pessoa pode desestruturar a vida de tantas outras. Havia tipos excêntricos ali, cada um preso em seu próprio drama particular. Um homem cantava baixinho para si mesmo, enquanto uma mulher torcia as mãos, claramente angustiada. Uma senhora sentada ao lado de um homem, visivelmente agitado, se inclinou para a frente e perguntou, com a voz cansada, se o médico ainda demoraria muito. Seu marido, alheio à pergunta, começou a gesticular, dizendo em voz alta que tinha uma reunião urgente com o prefeito. Segundos depois, sua expressão mudou completamente, e ele começou a cantarolar trechos de uma ópera, dizendo que precisava ensaiar para o concerto que iria dar naquela noite. Uma esposa, com uma expressão de pura exaustão, confidenciou em voz baixa que o marido havia dado um desfalque gigantesco na empresa onde trabalhava. O pior de tudo era que ele não se lembrava de absolutamente nada, nem de onde tinha colocado o dinheiro. Uma fortuna perdida em algum lugar da sua mente confusa. O mais impressionante era que ninguém na sala de espera parecia notar qualquer coisa de estranho. Cada um estava preso em seu próprio drama, em sua própria bolha de preocupação. Felipe detestava hospitais. Voltou a colocar a mochila nos ombros e se levantou para sair dali. O cheiro, o som, a atmosfera de desespero. Então lembrou que estava ali por um motivo. Precisava investigar o caso da senhorita Bennet. Sua presença em Belém tinha sido uma exigência da seguradora americana, que farejara algo errado no relatório. A única coisa que sabiam era que Anne Marry havia sido encontrada meses atrás por 2 pescadores à deriva em um rio. Mas ninguém conseguia explicar o que realmente havia acontecido. Frustrado com a espera, Felipe pegou o celular, mas a ligação caiu. Ele sabia que não podia depender dos canais oficiais. Decidiu agir por conta própria. Levantou-se, aproximou-se discretamente do balcão e, junto com seu cartão de visitas, deslizou uma nota de R$ 50. Molhar a mão certa podia economizar horas, às vezes dias, de espera burocrática. Funcionou! Uma outra recepcionista, sem mudar sua expressão, pegou o cartão e o dinheiro e os guardou rapidamente na gaveta. Menos de 5 minutos depois, a jovem anterior se aproximou dele e, olhando para os lados para garantir que ninguém estava prestando atenção, chamou seu nome em voz baixa. Posteriormente, ele foi guiado por um corredor estreito até a enfermaria, onde o Dr. Valdir o aguardava. O lugar estava cheio. O som constante dos monitores apitando se misturava às respirações rasas dos pacientes nos leitos alinhados sob a luz fria. Valdir, um homem de aparência séria, cumprimentou Felipe com um aperto de mão firme. O médico se desculpou por não poder conversar com ele em seu consultório, explicando que o assunto exigia discrição. Sentaram-se em um canto mais afastado, e Felipe começou a relatar sua decisão de viajar sem aviso prévio, observando cada reação do médico. O rosto de Valdir, porém, permanecia impassível. O médico começou a contar a história. Anne Marry foi encontrada por pescadores, gravemente ferida e, para surpresa de todos, grávida. Milagrosamente, ela sobreviveu ao trauma e deu à luz uma menina saudável, de quem Valdir agora tinha a guarda provisória. Ninguém sabia o que tinha causado seu estado.
Alguém levantou a hipótese do ataque de um animal, até mesmo de um boto rosa. Mas o neurologista que a examinou disse que trauma na nuca não batia com essa teoria. Ainda mais porque o restante dos ferimentos estava concentrado nas mãos, que haviam ficado dentro da água, como se ela tivesse caído de bruços. Valdir mencionou a possibilidade de síndrome do encarceramento, uma condição terrível em que o paciente está consciente, mas completamente paralisado. Anne-Marie não dava qualquer sinal de consciência, nem naquela época, nem agora. Felipe quis saber por que o consulado americano só tinha sido notificado tanto tempo depois. O médico explicou que Anne-Marie chegou ao hospital sem qualquer identificação. Foi por puro acaso que uma visitante, semanas depois, a reconheceu, disse que havia feito uma viagem no mesmo voo em que o casal viajava e só prestou atenção na conversa porque, apesar dos dois só falarem inglês, o homem tinha o mesmo nome do seu pai João Francisco. Se não fosse por essa mulher, e se Anne-Marie tivesse morrido, ela teria sido enterrada como indigente. O único pertence que trazia era um colar com um pingente em forma de A. A polícia, com as pistas dadas pela visitante, finalmente conseguiu confirmar sua identidade. As investigações revelaram que Anne-Marie levava uma vida isolada em um sítio ribeirinho, na região de Cajari. Vivia com um marido, um marceneiro excepcional, que exportava tudo o que produzia, uma prima doente e um casal de empregados. Outro homem também morava com eles, mas teria ido embora, largando a mulher lá, prima de Anne-Marie. Esta prima era descrita como uma alienada e era vista vagando sozinha por uma localidade chamada Bico do Boto. A Anne-Marie, a princípio reservada, foi se tornando mais simpática com o tempo, conversando com as pessoas, e seu português era impecável, quase sem sotaque. Surgiram rumores de uma aproximação com um médico local e de que seu casamento estava em crise, a ponto de o casal morar em casas separadas na mesma propriedade. Havia até a suspeita de que a prima doente fosse, na verdade, a mãe de uma criança que vivia com eles. Felipe anotava tudo, cada vez mais perplexo. Além da família e dos empregados, apenas um ribeirinho tinha contato mais próximo com o casal. Enquanto um médico falava, Felipe soube o quanto Valdir era apegado à filha de Anne-Marie e seu desejo de adotá-la. Preparando-se para ir embora, Felipe fez uma última pergunta. Onde ele poderia encontrar as outras pessoas envolvidas na história? A prima, o marido, os empregados? A resposta de Valdir foi um soco no estômago. Você pode os encontrar no cemitério ou talvez numa mesa espírita. Felipe demorou a processar. Todos estavam mortos. A tragédia começou na ilha isolada onde viviam. Um ajudante que estava viajando para Macapá, quando retornou, não encontrou ninguém. As casas estavam parte trancadas, parte abertas. No terraço de uma delas, um guarda-corpo quebrado indicava que algo terrível havia acontecido ali. A polícia foi chamada e, dias depois, os corpos começaram a ser encontrados nas pedras ou próximas a elas. A primeira foi a empregada. A posição em que ela estava, já distante da pedra, indicava que não tinha sido um acidente. Semanas mais tarde foram encontrados em uma canoa enroscada em ramos e galhos em um igarapé os corpos de uma das mulheres, a prima e a criança. A mulher morta também se chamava Ana Maria. Coincidência demais. Anne-Marie Bennett era a peça central desse quebra-cabeça. Sua vida parecia uma sucessão de ausências e desaparecimentos. Foi encontrada à deriva, ferida, inconsciente. Seu bebê nasceu por cesariana de emergência. Para complicar ainda mais, a família do marido negava categoricamente a existência de Anne-Marie e de qualquer filho do casal. A irmã dele foi fria e taxativa. João Francisco era homossexual e nunca havia se casado, ainda mais com uma mulher. A identidade, o casamento e a gravidez de Anne-Marie, no entanto, foram confirmados pelo consulado. Seus documentos contavam a história de uma vida errante. Antes de Felipe ir embora, Valdir o levou até o quarto onde a paciente estava. Ela permanecia imóvel na cama, ligada a monitores, apenas o som suave de sua respiração preenchendo o silêncio. Felipe deixou a enfermaria sentindo um profundo desassossego. A história estava terrivelmente incompleta, cheia de pontas soltas e contradições.
Ele olhou uma última vez para o rosto sereno da americana. A verdade sobre o que aconteceu naquela ilha, sobre as mortes, sobre sua própria vida, estava trancada dentro dela. E só viria à tona se um dia ela despertasse. Será que esse dia chegaria?